1. Quem foi Carl Gustav Jung e sua visão sobre a psique masculina? Carl Gustav Jung foi um dos nomes mais influentes da psicologia do século XX. Discípulo de Freud por um período, ele se afastou para desenvolver suas próprias ideias, criando a chamada psicologia analítica. Diferente de uma abordagem puramente clínica, Jung explorou profundamente o inconsciente humano, símbolos, arquétipos e a jornada de autoconhecimento que ele chamava de processo de individuação. No que diz respeito à psique masculina, Jung observava que os homens carregam estruturas emocionais, muitas vezes moldadas por padrões sociais e culturais, e que essas estruturas podem tanto fortalecer quanto aprisionar a pessoa. Ele acreditava que, para alcançar plenitude, o homem precisava integrar todas as partes de si mesmo, inclusive aquelas que a sociedade o ensinou a esconder, como sensibilidade, medo e fragilidade. 2. O conceito de sombra na psicologia junguiana para Jung, a sombra representa todos os aspectos da personalidade que a pessoa rejeita ou esconde, consciente ou inconscientemente. No homem, isso inclui emoções, desejos, impulsos e fragilidades que não se encaixam na imagem que ele acredita precisar manter. A sombra é formada desde a infância, quando certos comportamentos são punidos ou desencorajados, levando o indivíduo a enterrar partes de si para se adaptar e ser aceito. No universo masculino, essa sombra frequentemente guarda a sensibilidade, a compaixão, o medo e até a necessidade de afeto, qualidades vistas como fraqueza por uma cultura que valoriza força, racionalidade e independência. O problema é que, ao reprimir esses elementos, eles não desaparecem. Ao contrário, eles se manifestam de maneira indireta, como explosões de raiva, frieza emocional ou comportamentos autossabotadores. 3. A persona masculina e a máscara social. Jung descreveu a persona como a máscara que mostramos ao mundo para nos adequar a papéis sociais. No caso do homem, essa máscara muitas vezes é construída sobre a ideia de autossuficiência, força e controle emocional. É como se ele tivesse que desempenhar o papel de invencível o tempo todo. Essa máscara, porém, cria um conflito interno. Por dentro, ele sente emoções intensas, mas por fora precisa manter a postura que acredita ser esperada dele. Isso o distancia de sua essência e dos outros, tornando difícil estabelecer vínculos profundos. A persona pode até proteger socialmente, mas emocionalmente é um escudo que impede a intimidade verdadeira. 4. Como a repressão emocional molda o homem moderno. Muitos homens foram educados para acreditar que chorar, pedir ajuda ou falar sobre sentimentos é sinal de fraqueza. Esse padrão cultural ainda é forte, mesmo em sociedades mais abertas.
O resultado é uma geração de homens que, para evitar vulnerabilidade, criam barreiras emocionais tão sólidas que eles próprios não conseguem ultrapassá-las. A repressão emocional pode gerar ansiedade, depressão, dificuldade de se conectar e até problemas de saúde física. Para Jung, ignorar as próprias emoções é como tentar viver com metade da alma. O homem moderno, muitas vezes, nem percebe o quanto está desconectado de si mesmo até que um colapso emocional ou uma crise de vida o force a encarar essa realidade. 5. A fraqueza emocional mais profunda segundo Jung. Para Jung, a maior fraqueza emocional de um homem não é sentir medo, insegurança ou tristeza. É não reconhecer que sente. Essa recusa em olhar para o próprio mundo interior o mantém preso em padrões de comportamento automáticos, sem crescimento verdadeiro. Essa fraqueza se manifesta na dificuldade de pedir ajuda, de se abrir para o amor de forma completa e de admitir erros ou fragilidades. O homem que vive negando seus próprios sentimentos acaba sendo escravo deles, reagindo de maneira impulsiva ou defensiva, sem perceber que o real poder está na integração dessas emoções, não na negação. 6. O medo de enfrentar o próprio lado vulnerável. Encarnar vulnerabilidade exige coragem, mas muitos homens associam isso à perda de poder. Esse medo é alimentado por experiências passadas de rejeição ou humilhação, e também pelo olhar social, que ainda estigmatiza homens sensíveis. Por causa disso, eles preferem blindar suas emoções. Essa blindagem pode dar a impressão de força, mas no fundo é um mecanismo de defesa que impede o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e impede que ele alcance seu potencial emocional pleno. 7. A influência da infância na construção dessa fraqueza, a forma como um menino é ensinado a lidar com emoções, define muito do que ele será como homem. Quando um garoto ouve frases como engole o choro ou homem não sente medo, ele aprende a reprimir emoções em vez de processá-las. Com o tempo, essa repressão vira hábito e depois parte da identidade. Jung acreditava que as feridas emocionais mais profundas se formam na infância e permanecem no inconsciente até que sejam trazidas à luz. No caso dos homens, o bloqueio afetivo geralmente nasce nessa fase inicial e se fortalece com o passar dos anos. 8. O papel do pai e da mãe na formação emocional. Segundo Jung, as figuras paterna e materna deixam marcas profundas na psique. O pai, muitas vezes, é o modelo de comportamento emocional. Se ele é frio ou ausente, o filho aprende que demonstrar sentimentos não é aceitável. A mãe, por sua vez, influencia a forma como o menino percebe o afeto e a vulnerabilidade.
Quando um ou ambos não oferecem segurança emocional, o homem cresce sem referências de como expressar sentimentos de maneira saudável, reforçando a fraqueza emocional que Jung descreve. 9. O impacto das expectativas sociais sobre os homens. A pressão para ser provedor, forte e imperturbável cria um peso psicológico enorme. A sociedade ainda celebra o homem durão e despreza o que se mostra vulnerável. Essa expectativa social força muitos a viver em constante desempenho, tentando provar que são dignos e suficientes. Essa necessidade de aprovação externa o afasta de sua própria verdade interior, tornando-o refém de padrões que limitam seu crescimento emocional e pessoal. 10. Como a negação dos sentimentos gera conflitos internos. Quando um homem nega o que sente, ele cria um campo de batalha dentro de si. As emoções reprimidas não desaparecem, elas se transformam em tensão, frustração e comportamentos reativos. Esse conflito interno pode explodir em momentos de raiva, afastamento ou autossabotagem. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino, ou seja, o que o homem não enfrenta emocionalmente acaba controlando sua vida. 11. Sinais de que essa fraqueza está presente. Alguns sinais claros incluem dificuldade de se abrir em conversas profundas, evitar situações emocionais, rir ou mudar de assunto quando algo vulnerável surge e manter relacionamentos superficiais para evitar intimidade. Outros indicativos são explosões emocionais inesperadas, comportamentos controladores e um desconforto visível quando alguém demonstra afeto genuíno. 12. Como isso afeta relacionamentos amorosos? Um homem com essa fraqueza emocional pode até amar profundamente, mas terá dificuldade de demonstrar, o que gera insegurança e frustração no parceiro ou parceira. Essa barreira emocional também impede que ele receba amor de forma plena, criando um ciclo de distância afetiva. Relacionamentos com esse perfil muitas vezes se tornam instáveis, pois o parceiro sente que está sempre tentando quebrar um muro que nunca cede. 13. O caminho da individuação e autoconhecimento. Para Jung, o processo de individuação é o caminho para integrar todas as partes de si, incluindo a sombra. Para o homem, isso significa olhar para a própria vulnerabilidade sem medo, reconhecer sentimentos reprimidos e entender que fragilidade não é sinônimo de fraqueza. Esse caminho exige coragem, introspecção e muitas vezes apoio terapêutico, mas é o único capaz de trazer verdadeira liberdade emocional. 14.
O poder de integrar a sombra para superar a fraqueza. Quando um homem aceita e integra sua sombra, ele para de lutar contra si mesmo. Essa integração permite que ele use suas emoções de forma construtiva, tornando-se mais autêntico e seguro. A força real não está em evitar a dor, mas em saber atravessá-la e crescer com ela. Esse é o ponto em que a vulnerabilidade deixa de ser vista como inimiga e passa a ser reconhecida como fonte de poder. 15. Transformando vulnerabilidade em força real. Segundo Jung, a vulnerabilidade é a porta para a verdadeira conexão humana. Quando um homem deixa de temê-la, ele se abre para relações mais profundas, mais autênticas e mais satisfatórias. Transformar vulnerabilidade em força significa estar confortável com quem se é, sem máscaras, sem medo do julgamento alheio. É nesse estado que o homem se torna verdadeiramente íntegro, e é também aí que reside sua maior força emocional.